Chaves! Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa gama de episódios sobre ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. E a gente vai falar então sobre a Databricks, que é uma plataforma de inteligência de dados, né, que já foi eleita algumas vezes pelo quadrante mágico do Gartner como líder, né, em sistemas de gerenciamento de bancos de dados e também como plataforma de ciência de dados e machine learning. Mas para falar sobre isso, Champs aqui, como sempre, comigo, meu companheiro de Entre Chaves. E aí, Champs, como é que você tá? E aí, Fernandinha? Estou super bem. Hoje vamos falar aí da plataforma que, segundo ela mesma, consegue até 50% mais produtividade, né, em times de análise de dados aí, porque simplificam essas tarefas complexas aí do universo de dados, né? Então, assim, estou curioso para desvendar os segredos dessa plataforma com o nosso convidado de hoje. Boa. E para falar, então, né, com bastante experiência, né, expertise no tema, temos aqui o Rômulo com a gente. E aí, Rômulo, se representa para a gente, né, e conta um pouquinho sobre você. Oi, Fernandinha. Oi, Champs, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aqui, tanto para quem já ouviu falar de Databricks, quanto para quem ainda, né, não ouviu falar, trazer alguma novidade, trazer uma informação relevante. Então, obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Romulo Oliveira, né? Eu sou arquiteto de soluções aqui na Databricks. Já estou há praticamente 3 anos aqui e muito feliz. E já tenho mais de 20 anos aí na área de dados, né? Então, desde a época do BI, passando por Big Data, né? E agora nessa era aí da inteligência artificial, então já passei por todas essas fases. E aqui na Databricks, como arquiteto de soluções, eu basicamente trabalho muito próximo dos clientes, né? Ajudando eles a transformarem as suas necessidades de negócio, seus casos de uso, em soluções de fato. Então, trabalho ali desenhando soluções, entendendo as arquiteturas, né, integrando, como eventualmente alguma arquitetura que o cliente já possua. Trabalho também ajudando o cliente a otimizar, né, trabalhar com a eficiência máxima da plataforma. Então, de fato, extrair o que a plataforma tem de melhor para oferecer. Então, esse é o meu papel aqui dentro. E, como eu falei, né, um grande prazer estar falando aqui com vocês. Boa. Bom, então, assim, né, para a gente entrar um pouco mais no tema, para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais, eu, né, introduzi aqui a plataforma falando, né, sobre uma plataforma de inteligência de dados. Então, queria, Rômulo, que você nos contasse um pouco mais sobre o que é o Databricks, para quem às vezes não conhece muito bem essa plataforma, possa conhecer melhor e entender, né, os casos de uso e tudo mais. Mas então, o que é, né, a Databricks? Legal, Fernandinha. Bom, a Databricks é hoje, né, uma das plataformas, se não a mais relevante do mundo de dados e inteligência artificial. E o propósito dela é trabalhar ali com os dados de ponta a ponta, né? Então, a plataforma hoje é uma plataforma muito completa. Então, ela, desde a ingestão do dado, né, ela tem vários mecanismos para você fazer uma ingestão bem feita, organização, limpeza, agregação desse dado, e principalmente o processamento, que aqui a gente está falando em grandes volumes de dados, né? Então, os clientes hoje têm ali seus sistemas transacionais, onde acontecem várias transações por segundo. A gente tem hoje dados externos, enfim, uma infinidade de dados navegando aí na corporação. E a Databricks vai trabalhar, né, desde essa ingestão, como eu comentei, até entregar esse dado na ponta para que seja consumido por um cientista de dados, para que seja consumido por um analista de dados. Esse cientista de dados vai ter todas as ferramentas que ele precisa para desenvolver um modelo de machine learning, um modelo de LLM, ou qualquer outro modelo de inteligência artificial. E os analistas de dados também vão poder ali fazer seu BI, seu Analytics dentro da plataforma. Então, como eu comentei, né, desde da ingestão do dado até o desbloqueio dos casos de uso, até o consumo, né, que gere valor, a Databricks está presente. Então, esse é o principal propósito da plataforma, né, simplificar a arquitetura, otimizar custos, dentre outras vantagens. Boa. Então, né, você está contando que faz parte de todo, né, vamos falar do ciclo de vida de um dado, né, ou do pipeline de dados.
E aí eu queria entender um pouquinho mais, você falou um pouco da ingestão e tal, eu queria entender um pouco mais sobre os componentes aí da Databricks que realmente fazem, que são, né, importantes aí em cada uma dessas etapas. Você consegue contar um pouquinho para a gente desses componentes? Sim, Fernandinha, a gente, né, como eu comentei, se a gente olhar essa jornada aí, né, desde a ingestão do dado, a gente tem ali features, né, onde a gente pode fazer uma ingestão em tempo real. Então, a plataforma ela tem conectores para você eh, buscar dados em bancos de dados ou num hub de eventos, por exemplo, como Kafka ou outros sistemas, né, de eventos em nuvem. A gente tem uma ferramenta bem legal que é o Autoloader, é uma ferramenta que pode escutar ali o Cloud Storage e ingerir arquivos. Hoje a gente sabe que até hoje, né, muito se trabalha com arquivos, CSV, JSON, entre outros formatos. Então, a gente tem esses mecanismos, né, para poder fazer essa ingestão bem feita. E a gente usa, basicamente, o Spark Structured Streaming, né, que é uma tecnologia bastante difundida já no mercado de dados, só que dentro da Databricks isso está gerenciado, né? Então, a gente tem o runtime, que é o Spark, né, otimizado para poder justamente dar performance nessa ingestão. E aí, uma vez feita a ingestão, a gente vai trabalhar no processamento desse dado, né? Então, a gente tem nossos clusters, como eu falei, com os nossos runtimes, e esses clusters também vão processar o dado numa velocidade impressionante que o Spark traz para a gente, né? Eu preciso, eventualmente, estar fazendo uma orquestração, né, desse fluxo de dados, eu preciso ter, às vezes, um agendamento, eu preciso fazer com que tarefas sejam encadeadas, né, para fazer sentido essa ingestão, processamento e organização dos dados. Então, a gente tem também o Workflows, né, que está embutido dentro da plataforma. Então, lá eu posso criar meus fluxos de dados como se fossem DAGs, né? Na verdade, num formato de DAG, e aí eu vou sequenciando ou paralelizando as minhas tarefas ali dentro. E a gente trabalha com uma arquitetura, né? A gente sugere sempre para os clientes, e a Databricks trouxe essa arquitetura que é a arquitetura medalhão, né? Então a gente sempre aterriza o dado numa camada bronze e depois vai promovendo esse dado para camadas com um nível de qualidade e agregação melhor para poder ser consumido pelos usuários, né? Então toda essa camada a gente armazena isso no Delta Lake, né? Que é um formato de arquivo, né, criado pela Databricks, onde a gente tem aí propriedades que os sistemas de bancos de dados têm, então ACE de transactions, por exemplo, log, todo o controle de transação, o Delta Lake absorve, né? Essa acho que foi a grande questão ali. A gente pode falar um pouquinho sobre Lakehouse depois, acho bem relevante. E esse dado estando disponível, né, no Delta Lake, em tabelas do Delta Lake, ou até em estruturas não tão, né, estruturadas, na verdade, semi-estruturados ou não estruturados, esse dado ele vai estar disponível ali para um consumo, né, que pode ser um consumo de machine learning. Então, desde a etapa de exploração do dado, com o cientista de dado, ele vai entender, vai fazer alguns experimentos, e aí a gente tem toda uma camada que é o MLflow, que também é um projeto open source, mas que está gerenciado dentro da Databricks. O MLflow ele vai poder gerenciar os experimentos, registrar os modelos. Isso vai depois ser servido, né, para que uma API possa consumir esse modelo de AI, uma aplicação, ou eu posso também fazer é, ali a predição dos modelos em batch, né? Então essa é uma camada, é uma ramificação desse dado que foi ali ingerido e processado. E a outra ramificação poderia ser ali com BI, né, com o Data Warehouse. Então, a Databricks trouxe, através do Databricks SQL, toda a camada de Data Warehouse para dentro, né, do mundo do Data Lake, que a gente chama de Lakehouse, né, para que usuários possam consumir esse dado, seja dentro da própria plataforma, né, com todo um stack de visualização que a gente tem, né, ou conectando ferramentas externas. A gente tem um grande ecossistema com Power BI, com Tableau, enfim, ferramentas mais conhecidas de mercado. Que mais eu poderia comentar? Acho que tudo isso é governado, né? Acho que é muito importante a gente falar em governança. Então, a gente hoje traz o Unit Catalog, que é uma ferramenta, né? Uma feature também dentro da plataforma, que vai ali
cuidar de todo o controle de acesso, linhagem de dados e várias outras questões ligadas à governança, que hoje é bem relevante. Eu acho que, de uma forma geral, né, me estendendo até um pouquinho, pegando, né, o dado desde o início ali até a entrega, a plataforma Databricks tem todos esses componentes para ajudar nossos clientes a destravar, desbloquear seus casos de uso de negócio. Rômulo, no início do episódio eu levantei o ponto de que a Databricks traz aí, né, segundo ela mesma, mais 50% de produtividade nos times de análise de dados, né? E n na sua explicação aí você citou uma gama, né, de ferramentas, de funcionalidades que a gente tem disponíveis. A gente já viu várias vezes também ela ser, eleita ou elencada como líder em vários desses ramos, né, da engenharia de dados, ciência de dados, análise de dados. Mas o que que você considera, assim, que por que, né, que você considera que essa plataforma é capaz de acelerar tanto a produtividade dos times assim, e o que é que você considera como diferencial da Databricks, pensando, né, que existem outras ferramentas, né, para trabalhar com dados, mas por que que você considera que a Databricks, tem resultados tão positivos? Boa, Champs. Eu acho que são vários motivos, né? Não é um único motivo. A gente pode aqui elencar várias questões que tornam a Databricks, né, uma ferramenta de altíssima performance, extremamente produtiva. Eu acho que um ponto importante é a gente quebrar os silos de dados, né? Então, hoje, muito devido às tecnologias, né, que são esparsas, às vezes você tem uma caixinha para trabalhar com machine learning, uma caixinha para trabalhar com BI, uma caixinha para trabalhar com engenharia de dados. A Databricks traz isso tudo embarcado dentro da plataforma, então eu não preciso ter essas caixinhas. Então, essas caixinhas geralmente promovem silos de dados, porque as ferramentas nem sempre têm uma integração, né, tranquila entre elas. Então, fica ali o cientista de dados no mundinho dele, né, o engenheiro de dados no mundinho dele e o analista de dados no mundinho dele, e aí eles não conseguem colaborar de uma forma tão tranquila, né? Então, quando você simplifica essa arquitetura, né, e traz essas caixinhas para dentro de uma grande plataforma, as coisas começam a se conectar. Então, por exemplo, um cientista de dados, ele pode entender como que o engenheiro de dados fez para que o dado que ele está consumindo chegasse até lá, né? Quais foram as transformações que foram usadas, por exemplo, quais foram as agregações, as limpezas. Então, ele tem muito mais confiança naquilo que foi feito, porque ele, de fato, consegue observar aquilo que, né, foi entregue para ele, né? Então, ela tem uma capacidade muito grande de colaboração. Então, você consegue compartilhar, né, com os seus colegas de trabalho notebooks, os seus códigos, comentar, versionamento. Então, tudo isso vai promovendo a colaboração entre os times, né? Além do mais, né, quando a gente fala hoje do mundo de dados, os analistas, né, todo mundo que depende de um dado, e todo mundo hoje precisa de fato do dado para poder exercer, né, suas atividades, ele não pode ficar esperando, né? Ele não pode ficar esperando muito tempo, ele não quer ficar esperando muito tempo. Ele quer esse dado rápido. Então, a capacidade de processamento que a plataforma Databricks dá com Spark, com Photon, que é um outro mecanismo, né, foi criado pela Databricks para acelerar ainda mais tanto o processamento quanto o consumo desse dado, isso faz muita diferença para quem está consumindo na ponta, né? Então, ao invés de minutos, ele vai acessar o dado em segundos e vai ter aquele dado muito rápido na mão dele para tomar uma tomada de decisão mais rápida, né? Streaming também é outro fator super importante que também a Databricks, né, tem essa capacidade dentro da plataforma, com o Spark. Então, hoje a gente consome dados em tempo real e pode entregar os dados também em tempo real. Então, acho que todos esses componentes, né, e dentre outros aqui, que eu poderia citar, fazem com que os times acabem tendo uma produtividade muito maior do que se tivessem outras ferramentas desconectadas ou ferramentas que não têm essas capacidades. Quando você mencionou, né, que Databricks trabalha com grandes volumes de dados, e agora que você mencionou, né, sobre otimização do Spark e tudo mais, como que a plataforma lida, assim, com esses desafios, né, tanto de grandes volumes, como que ela endereça isso internamente, assim? Hoje a principal tecnologia é o Apache Spark para esse universo de dados, né? Então o Spark
talvez seja o motor mais rápido hoje para processar dados, porque ele trabalha de uma forma distribuída, né? Então, quando a gente vai para outras tecnologias, principalmente até o momento antes da nuvem, a gente trabalhava muito numa escalabilidade vertical, onde era limitado, e o Spark consegue trabalhar com uma escalabilidade horizontal. Então, eu consigo colocar nós de máquinas dentro de um grande cluster para poder fatiar esse dado, assim por assim dizer, e processar pequenas partes e depois juntar tudo no final, né? Então, o Spark tem essa capacidade. E a Databricks oferece o Spark mais otimizado hoje do mercado. Então, quando a gente olha os nossos clusters com o nosso runtime, é um código extremamente otimizado, né? Usa as versões mais recentes com as principais melhorias que existem no Spark, né? Então, quando você cria um cluster na Databricks, você escolhe o runtime, a gente sempre pede para escolher os runtimes mais atuais, porque a gente vai se beneficiar, né, dessas vantagens das últimas versões, tá? E aí a gente pode criar clusters, né, de diversos nós, aí vai depender muito do caso de uso, eu posso ter clusters de 4, 8, 16, mais de 100 máquinas, se eu quiser, e a gente consegue ter, né, uma aceleração muito grande do processamento e da leitura desses dados. Então, eu tenho clientes, né, por exemplo, que consomem 4 bilhões de eventos por dia dentro da plataforma. E a gente sabe de casos de uso que tem muito mais que isso, né? Estou falando de exemplos do meu dia a dia. E a gente ingere isso e entrega o dado em poucos segundos para serem consumidos na ponta, né? Muito naquela linha do que eu falei, deixar o dado pronto para ser consumido. E o Apache Spark tem essa capacidade de fato, né? Como se não bastasse o Apache Spark, que já é muito poderoso, a Databricks ainda criou um mecanismo chamado Photon, né? O Photon ele é um projeto, né, que é 100% compatível com o Spark. Então, quando você escreve um código Spark, você pode rodar ele no Photon igualmente, não tem diferença nenhuma da forma como você escreve, né? E ele acelera, ele trabalha mais próximo do processador, então ele consegue acelerar mais o processamento, a leitura desse dado, né? Então, hoje, quando você cria um cluster, né, Databricks, você pode ligar como se fosse um botãozinho turbo, onde o seu pipeline, né, a sua leitura de dados vai acontecer de forma mais rápida. Então, esses mecanismos fazem com que a gente consiga lidar com grandes volumes de dados, terabytes, até petabytes de dados, de uma forma muito eficiente, né? Talvez a mais eficiente do mercado. E esse mecanismo Photon também está presente de forma nativa dentro do nosso Databricks SQL. Então, o nosso Data Warehouse, né, que é o Databricks SQL, ele tem o Photon já ativo. Então, quando você faz uma consulta usando o Databricks SQL, você nem precisa fazer esse liga e desliga que eu comentei. Ele já é nativo dentro do warehouse do Databricks SQL. Então, a leitura de dados ela é muito rápida também, né? E, para completar, né, a gente trabalha de forma muito integrada com o Delta Lake, que é esse formato de arquivos que eu comentei, né? Então, antes, no universo dos Data Lakes, a gente trabalhava muito com Parquet, que era um formato que tinha várias limitações, e o Delta Lake traz, né, várias vantagens de poder ter um storage mais otimizado, um layout de arquivo mais otimizado, uma espécie de índices, né? Então, hoje a gente tem Z-Order, Liquid Clustering, que são uma espécie de indexação que você faz na tabela para que as consultas retornem mais rápido. Então, a soma desses componentes fazem com que a gente consiga lidar de uma forma muito boa com toda essa volumetria que a gente tem hoje, né? Essa explosão de dados que a gente tem hoje no dia a dia das empresas. Não, mas bem interessante isso, né, que você falou aí das características e das ferramentas, né, que o Databricks acaba utilizando para conseguir otimizar e lidar com grandes volumes. Mas tem uma curiosidade aqui, né, que eu acho que é legal, que eu achava que tinha até um pouco a ver, que é do fato dos criadores da Databricks terem alguma conexão aí com a criação do Spark, né, com o desenvolvimento do Spark. Isso é real também, né? Então, achei que poderia ter alguma Sim, relação também com essa parte de realmente utilizar sempre, vamos falar assim, né? O estado da arte ou as versões mais novas, mais recentes, mais otimizadas também do Spark, né? perfeito. Não, perfeito. Os criadores do Spark são os fundadores da Databricks, né? Então, eles criaram lá na Universidade de Berkeley, da Califórnia.
e fundaram a Databricks depois, né, e trouxeram para dentro da plataforma toda essa tecnologia. Claro que ela continua aberta, né, então a Databricks tem essa pegada open source. Então, muito do que eu estou falando aqui está aberto, né, para a comunidade. Então, o Spark é um projeto aberto, o Delta Lake é um projeto aberto, o MLflow também é um projeto aberto, né, dentre outros, mas esses são aí os principais. E eles, né, e a gente ainda é o grande contribuidor, né, na comunidade Spark. Então, isso faz com que a gente consiga trabalhar muito bem com esse ecossistema e consiga entregar, né, o que tem de melhor, aproveitando o que a comunidade está fazendo, mas também entregando aquilo que a gente está conseguindo desenvolver aqui dentro, né? Então, isso confere ali uma performance muito boa, né, para quem utiliza o Spark dentro da Databricks de forma gerenciada, né? Porque acaba que as empresas hoje, né, as pessoas, os profissionais de tecnologia, hoje também tem que evitar talvez lidar tanto com a infraestrutura, né, e tá talvez mais preocupado com os problemas de negócio que precisam ser resolvidos, né? Então, quando você usa um cluster Spark dentro do Databricks, ele já é bem gerenciado, você, né, precisa se preocupar com poucas coisas, e cada vez mais a gente está até trazendo ainda menos preocupações, né, com serverless, por exemplo. Então, já é uma realidade, né, há algum tempo dentro da Databricks você ter recursos serverless. Então, você não precisa nem se preocupar com a infraestrutura de máquinas virtuais que eventualmente está rodando ali por trás. Você tem um recurso que sobe ali em poucos segundos, né, e você usa de fato on demand, né, sem precisar desperdiçar nenhum tipo de recurso. E pela escala, né, o tamanho dos exemplos que você deu aí para a gente, a Databricks hoje ela deve ter, assim, né, servidores, gigantes espalhados pelo mundo também, né, pela questão da performance também. Imagino que é uma infraestrutura bem robusta, né, para atender a tudo isso, né. Fiquei imaginando aqui na minha cabeça, eh, o quantos servidores físicos, né, que não tem e em quais lugares do mundo não tem essa infraestrutura preparada para sustentar tudo isso, né. Legal, legal a pergunta, Champs, porque até trazendo, né, um pouco mais de contexto ali de como a plataforma Databricks funciona, né? Então, hoje a gente está dentro dos grandes cloud providers. Então, a gente está dentro da AWS, da Azure e do GCP, né? E quando a gente cria, né, um cluster Spark dentro da Databricks, na verdade, a gente está utilizando, né, as máquinas virtuais desse cloud provider. Isso acontece dentro da conta do cliente, né? Hoje com serverless também, né? Hoje a gente consegue oferecer esse recurso, né? Que aí fica gerenciado pela Databricks, né? Apesar de ser ali ligado à conta do cliente, fica gerenciado pela Databricks. Mas no modelo tradicional, né? Desses clusters, a máquina virtual ela roda dentro da infraestrutura e da conta do cliente. Então, na verdade, o que é legal? A gente usa a escalabilidade do cloud provider. Então, quando cria um cluster, você pode criar ele, como eu comentei, com single node, né? Ou você pode criar ele com até mais de dezenas ou centenas de máquinas. Então, claro, tem alguns limites, né? Mas você usa, então fica a critério do cliente definir, decidir, né? Qual a infraestrutura que ele vai escolher. Claro que a gente orienta, né? Que tipo de máquina é melhor, né? O Spark trabalha muito em memória, então às vezes você tem que pegar uma máquina que privilegia mais memória, mas existem também processos que são compute intensive, então você precisa de máquina com mais processador, com mais CPU. Então, a gente acaba utilizando, né, toda essa escala do cloud provider para poder entregar essa performance máxima. Até já emendando uma outra pergunta sobre isso, então, assim, a Databricks já permite, então, a integração com os diferentes providers, né, e talvez até uma atuação multi-cloud, assim, se caso necessário? Ótima pergunta também, Champ. Sim, multi-cloud hoje, né, também é uma realidade. A gente sabe que muitas empresas, né, estão partindo para esse modelo para, né, evitar ficar preso a uma só nuvem. Às vezes tem benefícios em uma, benefícios em outras, então o modelo multi-cloud pode fazer sentido para algumas empresas. E a Databricks ela opera da mesma maneira, né, em termos de plataforma, nas três grandes nuvens. Então, se você abrir a plataforma na AWS, no GCP ou na Azure, você vai ver que a plataforma é a mesma, a experiência é a mesma. E além disso, a gente consegue integrar,
né, entre nuvens através de uma feature chamada Delta Sharing, né? Então, o Delta Lake, que é aquele projeto aberto que eu comentei, ele tem um outro projeto associado a ele, que é o Delta Sharing, que é um protocolo ali seguro para você transferir, né, você compartilhar seus dados externamente ou até mesmo internamente. E usando esse protocolo, né, e mais o Unity Catalog, que é aquela ferramenta de governança que eu comentei, a gente consegue compartilhar esse dado entre nuvens. Então, eu posso ter um usuário que está na Azure consumindo uma tabela que está armazenada fisicamente na AWS. Tá? Então, é possível fazer também essa integração entre nuvens. Então, multi-cloud, sim, é uma realidade, é algo muito forte aqui dentro. E a gente vem trabalhando em vários clientes nessa arquitetura. Eu entendo que isso, inclusive, Legal. é um diferencial mesmo, né, da Databricks, de ser agnóstico, né, à nuvem e ter essa possibilidade de Sem dúvida. portabilidade, de interoperabilidade entre as nuvens. Eu acho que isso é realmente um diferencial, né? Sem dúvida. Acho que cada vez mais, como eu comentei, né, as empresas querem também poder evitar lock-ins e tudo mais, então ela tem a liberdade de escolher o seu cloud provider e também tem a opção de usar ferramentas que são baseadas em open source, ela fica mais confortável, né? Ela consegue pensar em arquiteturas, né, mais evolutivas e a Databricks entrega essas duas coisas, né? Tanto ser baseado em open source quanto trabalhar multi-cloud. Boa. E você chegou a mencionar, né, em algumas das suas respostas sobre o conceito do Lake House, né, que foi um conceito, né, assim como o Spark que teve, né, seu início do seu desenvolvimento bem vinculado aí aos criadores do Databricks. O Lake House, né, esse conceito também foi cunhado também pela Databricks. Como que a Databricks, né, implementa esse conceito de Lake House? E é legal, né, que a gente aqui no Entre Chaves já falou sobre esse conceito, né, já fizemos até um episódio fazendo algumas comparações entre Data Warehouse, Data Lake House. Então, como que, né, a Databricks implementa esse conceito de Lake House? Legal. O Lakehouse nasceu, né, porque a gente tinha uma situação, né, até ali 2019, 20, mais ou menos, a gente teve, né, o mundo do Big Data com os Data Lakes, né, então os Data Lakes, eles ganharam muita relevância, e a gente tinha já os Data Warehouses, que é um conceito de décadas atrás, e também, né, é muito usado pelas empresas. Só que esses mundos eram mundos apartados, né, então a gente tinha o Data Lake, que ajudava muito na parte de ciência de dados, né? E a gente conseguia ali, de fato, colocar dados não estruturados, estruturados, semi-estruturados, destravar casos de uso de machine learning e tudo mais. Só que a gente tinha uma dificuldade muito grande de tirar dado dali de dentro, né? De fazer uma consulta, às vezes, simples de BI, não era tão simples. A governança também não era nada simples, né? Com o Data Lake. Enfim, e a gente muitas vezes recorrer ao Data Warehouse, né, para poder ter uma análise ali mais estruturada, ter uma governança um pouco mais confiável, porque, né, são bancos de dados ali relacionais que já têm uma solidez, né, nesse aspecto. Então a gente acabava tendo que ter duas tecnologias, a gente tinha duas tecnologias até alguns anos atrás. E às vezes eu precisava até copiar dado de um lugar para o outro, então tinha cópia de dado, duplicidade, não tinha fonte única da verdade. Os modelos de governança eram diferentes entre eles, enfim, situação meio caótica, né? E a Databricks pegou, né, parte do mundo do Data Lake, parte do mundo do Data Warehouse e criou o Lake House, ou seja, ela convergiu os dois mundos, né, em um só, onde a gente pode ter uma governança unificada, onde a gente pode ter casos de uso de machine learning, BI, DW e etc. no mesmo lugar, né? Então isso simplificou demais esses processos, né, envolvendo dados, né? Então a gente acaba tendo hoje um mundo muito mais simples do que era antes. Claro que ainda, né, existem alguns desafios, mas quem fez esse movimento hoje tem uma arquitetura muito mais simplificada e provavelmente, né, está pagando menos do que ter caixinhas e tem aquela questão dos silos de dados que eu comentei, né? Então ter diferentes tecnologias acaba contribuindo para os silos de dados. Então, a Databricks, entendendo essa necessidade, entendendo esse desafio, foi para a prancheta e falou, como é que eu posso resolver isso? E aí foi criado o Lakehouse. Hoje você vê outras empresas utilizando, né, o mercado utilizando esse conceito, mas foi um conceito, de fato, criado pela Databricks. E a implementação, né, do Lakehouse principal é o Delta Lake. Né? Então, o Delta Lake é de novo, aquele formato de arquivo, onde a gente consegue, né, trabalhar
tanto o mundo do data lake, né, com grandes volumes, mas a gente consegue também ter as propriedades de um banco de dados, ACE de transaction, atomicidade, isolamento, consistência e tudo mais. A gente consegue ter isso no mesmo lugar, né? Então, o Delta Lake é justamente a implementação do Lake House, né? Então, hoje você pode ingerir um dado, fazer um processo de engenharia de dados que vai construir uma tabela, e essa tabela, independente se ela está numa camada bronze, silver ou gold, ela ser consumida por um warehouse de BI por qualquer usuário, tá? Então, isso que faz com que esse conceito ganhe bastante força, né? Essa simplicidade. Rômulo, você citou durante várias das suas respostas aí a ferramenta do Unity Catalog, né? E a gente sabe o quanto que hoje em dia a parte de governança de dados é importante, né? E aí eu queria entender um pouco mais de como funciona essa ferramenta na Databricks, né? Como que vocês conseguem fornecer essa governança. Legal, boa pergunta. O Unity Catalog, mais uma vez, né, Databricks olhando para esse tema, como você comentou, super relevante hoje em dia, ela buscou ali como ela poderia construir uma solução, né, que atendesse de ponta a ponta uma governança centralizada e unificada, né? E foi aí que criaram, né, a gente criou o Unity Catalog. Então, o Unity Catalog, basicamente, apesar do nome falar em catálogo, né, ele tem todas as características de um catálogo de dados. Então, ali você vai poder catalogar seus assets de dados e assets de dados não são só tabelas, a gente pode falar aqui em tabelas, modelos de inteligência artificial, a gente pode falar em funções, em dashboards, em queries. Na verdade, tudo isso acaba virando, né, uma feature store, por exemplo, acaba virando assets de dados, ativos de dados. Isso tudo fica catalogado no Unity, mas mais do que um catálogo, né, ele permite que você tenha a parte de descoberta nele, né, que a gente chama de discoverability. Então, você poder, às vezes, numa palavra-chave, conseguir falar, putz, qual que é a tabela, né, qual que é a fonte da verdade para esse tema, para esse termo que eu preciso, né? Quero saber uma informação, por exemplo, de cliente, eu quero saber uma informação de faturamento, de compras, de vendas. Então, tudo isso fica presente ali e você consegue fazer buscas nesse catálogo, né? Além disso, você tem toda uma auditoria, né, que acontece ali à medida que você vai utilizando o catálogo. Então, toda vez que você cria um objeto, toda vez que você consulta um objeto, toda vez que você muda as características de um objeto, isso vai para um audit log, e esse log pode ser consultável. Então, eu consigo depois obter estatísticas de como está o uso desses meus ativos de dados, né? Então, esse é um outro ponto importante. Outra característica importante é a linhagem de dados, né? Muitas vezes eu preciso saber de onde o dado veio e para onde ele está indo, né? Ou as dependências que eu tenho quando eu crio uma tabela ou quando eu vou mexer uma tabela. Será que eu posso dropar essa tabela? Putz, se eu dropar essa tabela, eu quebro esses pipelines, eu quebro esses modelos, né? Eu quebro essas features do modelo. Então, você consegue fazer uma análise de impacto via linhagem, né? Você consegue saber das tabelas que dependem de outras tabelas, dos modelos que dependem de tabelas, né? De dashboards que estão conectados, que estão lendo informações daquela tabela. Então, tudo isso é super importante também, né? E nem tudo é só tabela, né? A gente falou aqui de funções, de features, de modelo, né? Feature Store, por exemplo, a gente falou de próprio modelo de inteligência, mas a gente tem também, hoje, o repositório onde ficam os arquivos, né? Eu posso ter imagens, eu posso ter arquivos de texto, eu posso ter arquivos que não necessariamente estão no formato de tabela, e eu também quero governar isso. Eu quero dizer que aquele diretório, vamos dizer assim, né, lá do meu cloud storage, onde eu vou estruturar um dado, ou ler para criar um modelo, qualquer coisa parecida, eu quero que esse diretório seja governado, eu quero que esse usuário somente faça leitura, ele não consiga escrever aqui dentro. Então, o Unity também cria uma camada, né, em cima disso tudo, governando, né, e dizendo ali qual que é o privilégio que o usuário pode ter, né? Então, não só em tabelas, mas também em sistemas de arquivos, né? Então, é uma feature hoje que engloba toda a governança, né? Então, ela coloca, né, as companhias, as empresas, em um patamar superior de governança de dados, né? Onde ela consegue ter toda essa análise de impacto, ter toda essa auditoria. Isso é super importante, né? Principalmente hoje que a gente tem outros, né, compliances, a gente tem LGPD, uma série de coisas acontecendo. Então, o Unity ele é um aliado muito forte
os times de governança de dados. Boa. Te ouvindo falar, Rômulo, assim, né, sobre o Databricks como essa plataforma centralizadora, né, que trata, né, o dado de ponta a ponta, né, que tem todas essas ferramentas, desde a ingestão até governança de dados, produtização, né, enfim, de modelos de machine learning e tudo mais. Eu fiquei com uma dúvida, porque aqui no Entrechave a gente até já fez um episódio, se eu não me engano, sobre esse conceito, que é o conceito de data mesh, que é quando você, né, uma arquitetura aí de dados, né, de você ter os seus dados mais descentralizados e as pessoas, né, assim, as áreas, vamos falar assim, os domínios dos dados serem responsáveis por aquele domínio completo daquele dado, né? E aí eu fiquei com essa dúvida se de alguma forma o Databricks fere um pouco essa arquitetura ou não, ou se é super possível de trabalhar com Databricks e também trabalhar com Data Mesh, né, e fazer essa descentralização do domínio do dado. Boa pergunta, Fernandinha. Na verdade, né, ela é um grande aliado, né, nessa questão do data mesh. Então, a plataforma ela ajuda muito a você justamente ter, né, esses domínios de dados. Então, o Unity, novamente, né, o Unity Catalog, o conceito de catálogos já faz essa separação, então eu posso ter times responsáveis por catálogos que vão ter os seus databases, os seus esquemas e seus respectivos objetos, né, tabelas, modelos, etc., e ela ser proprietária daquilo e conceder o privilégio para quem, né, somente daqueles assets que realmente ela considera o produto final de dados. Então, o Unity é um grande aliado nessa questão. E esses times, eles também querem ter suas autonomias, né, para poder produzirem o seu dado. Então, eu posso ter um cluster exclusivo para a área A, a área B, taguear esse cluster, né, para que, de repente, uma questão de custo seja associada a essa área A ou área B, né, e ela possa ter liberdade para criar os seus pipelines, né. Eu posso fazer uma separação em workspaces. Então, workspace é um conceito aqui na Databricks onde é sua área, de fato, sua área de trabalho, né? Existem vários modelos possíveis para você trabalhar. Você pode trabalhar com um workspace por ambiente, você pode trabalhar com um workspace por time, né? Você pode trabalhar com workspace só, alguns trabalham com workspace só para tudo, que nem sempre é muito recomendado. Mas, basicamente, quando a gente fala de data mesh, né, a gente precisa ter essas quebras, esses controles. Então, a plataforma ela propicia você ter, né, esses times, né, serem detentores do seu próprio produto de dados, né, e ao mesmo tempo, quando a gente fala, né, de uma plataforma de dados, eu também preciso colocar limites, né, também, às vezes, eu dou essa liberdade para esses times, né, criarem as coisas, né, mas eu não posso, isso nem sempre pode ser ilimitado, né, eu preciso colocar alguns controles, algumas travas, e aí eu posso ter um time centralizado, por exemplo, de plataforma que vai colocar políticas, e a Databricks tem todo, né, todas as políticas que você pode criar para dizer o que aquele usuário vai poder fazer, até onde ele vai poder ir dentro daquela liberdade que ele tem. Então, quando surgiu o conceito de data mesh, né, rapidamente a gente já adequou aqui o nosso discurso, os nossos materiais, porque tudo ou praticamente tudo que a proposta do Data Mesh trazia, a plataforma já conseguia atender, né, ponto a ponto. Então, é super aderente, é super tranquilo trabalhar com Data Mesh. Trabalhar com Data Mesh não é tranquilo, porque, né, tem uma quebra de cultura ali envolvida. Mas você precisando fazer isso, a plataforma está 100% preparada para esse modelo. Massa. Fiquei pensando justamente por esses conceitos, né, da centralização, de ter um time centralizado, mas legal, bom saber disso, né, que faz todo sentido. E quando a gente fala sobre arquitetura, né, seja de software, seja de dados, a gente sempre está falando sobre custo também. Né, assim, quando a gente provisiona infraestrutura, a gente está sempre falando sobre custo. E aí eu queria, né, tem uma pergunta aqui relacionada a isso, a como a Databricks faz a parte de precificação, como que é em relação ao custo mesmo da plataforma. Custo é uma das top 5 ou top 3 pautas aqui dos nossos clientes, né? Então, acho que todo mundo está preocupado com isso. Como é que eu consigo fazer mais com menos? Né? Como é que eu consigo otimizar os meus custos? E a Databricks, a gente sempre se posiciona como sendo o melhor price performance do mercado, né? Então,
como a gente entrega uma performance muito rápida, né, muito alta, então acaba que o custo ali ele acaba ficando mais eficiente, né? Então, não adianta nada eu ter uma plataforma que seja eventualmente, né, mais barata, mas que eventualmente processa o dado em várias horas, sendo que eu tenho uma plataforma que processa o dado em minutos, dependendo do caso de uso, né? Então a gente sempre trabalha no conceito de price performance, que acho que é o mais justo, né? É o mais coerente. Então a gente, sem dúvida, tem o melhor price performance do mercado e a gente traz um modelo bem flexível, né? Em onde você vai pagar exatamente pelo que você usa, né? Então, tudo que você está fazendo ali na plataforma, né, vai ter ali uma cobrança de acordo com o seu uso. Então, se um cluster ficou ligado 2 minutos, você vai ser cobrado por 2 minutos apenas, sabe? Não tem licenciamento, não tem nada que você precise pagar ali upfront, né, em termos de licença. Então, é muito simples, né, essa questão do custo. Claro que cada recurso tem ali um SKU diferente, né? Então, a gente tem clusters que são propiciam o usuário fazer qualquer tipo de coisa, a gente chama de all purpose. Então, esses clusters ele pode fazer a exploração, análise, machine learning, BI, o que ele quiser fazer ali, né? Esses clusters, por ter essa característica e ficarem ligados, eles têm um custo um pouco mais elevado. Mas depois que eu produtizo alguma coisa, eu tenho o job cluster, que a gente chama, né? Então, é um cluster que existe só para rodar um job. Esse cluster já tem um custo muito menor, né? Tem o Databricks SQL, que é o nosso DW, né? Também tem um custo bem interessante, né? Isso também só paga enquanto ali o warehouse estiver ligado. Então, acho que nessa questão do custo é uma forma bem justa, né? De você conseguir ter uma eficiência e uma performance muito grande. Além disso, tem toda a questão, né, da transparência. Então, o Databricks dava diversos monitores ali para você poder acompanhar, né, esses custos da melhor forma. E basicamente é isso, né? E algumas features, acho que é importante comentar, né, não são cobradas. Acho que a Databricks traz features muito interessantes, né? E acaba não cobrando dos clientes. Então, por exemplo, workflows, né? Toda essa camada de orquestração de pipelines, ela não tem custo dentro da plataforma. O Unit Catalog, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, né? De tantas capacidades que o Unity tem, não tem custo, né? Então, toda essa parte de gestão de modelos, governança ali de modelos, de experimentos, também não tem custo, né? Então, várias camadas você não paga absolutamente nada. A visualização de dados, né? O motor que faz a consulta, sim, tem custo, mas a visualização em si, né? Você não paga uma licença para ter aquela visualização. Você pode construir seus painéis e você só vai estar pagando pelo processamento ali do dado, pela leitura do dado no warehouse. E eu sei também, Rômulo, que a Databricks, né, até você mencionou, né, de fortalecer bastante a comunidade open source, e tem alguns componentes também, né, que a Databricks disponibiliza para usos, né, alguns notebooks, algumas coisas assim que a Databricks disponibiliza publicamente para uso, certo? Certo, certo. A gente tem, dentro do nosso portal, né, público, a gente tem diversos materiais ali compartilhados. Então, a gente tem tutoriais, por exemplo, ensinando como você pode construir um pipeline, como construir um modelo de inteligência artificial, né, como você pode construir painéis, por exemplo, né? E uma outra camada bem legal que a gente tem é o Solutions Accelerators, né? Então, a gente também tem dentro do nosso portal, depois a gente pode deixar o link aqui para os ouvintes, é, são aceleradores de fato, né? Então a Databricks, com base na experiência dela de mercado, de indústria, ela traz, por exemplo, um modelo de churn mais ou menos pronto ali para você conseguir já ter um ponto de partida, sair lá na frente numa solução, né, de churn, modelo de recomendação, enfim, vários modelos aí disponíveis, né, que você pode utilizar como base para você acelerar, de fato, o desenvolvimento do seu caso de uso. Então, o Databricks, sim, ela disponibiliza isso para os clientes sem nenhum custo. E acho que vale a pena também comentar aqui do Databricks Academy, né? O Databricks Academy é um portal de treinamentos, né? A gente tem treinamentos presenciais e online, mas o Academy é um portal onde você vai poder entrar e fazer lá todos os principais cursos, inclusive os preparatórios para certificações, né? Então, acho também importante as certificações mais cobiçadas hoje
do mundo de dados são as certificações da Databricks, e ali tem todos os preparatórios, né? Então, tudo isso compõe aí um ecossistema para que de compartilhamento de conhecimento, né? Que é super importante para que, né, nossa comunidade de usuários e desenvolvedores possa se capacitar cada vez mais. Eu ia falar justamente disso que você citou no final, porque esse arsenal de ferramentas e de possibilidades, né, eu acho que ajudam a criar uma comunidade mais forte mesmo, né. E acho que tem um valor muito grande aí em ter essa comunidade forte, né, em ter esse compartilhamento de conhecimento, de quebrar essa barreira do conhecimento e dos problemas que as pessoas enfrentam e da colaboração entre as pessoas. Acho que isso sempre é um ponto muito positivo quando a gente fala de qualquer tecnologia que a gente quer aderir, né, e a comunidade da Databricks hoje é muito forte, né. Sem dúvida, Champs. E uma coisa muito legal é que É, o próprio Spark, né, já trouxe isso, mas a Databricks potencializou isso, que é você poder trabalhar também com diferentes linguagens, né? Então, como a gente sabe que esse é um podcast aí para desenvolvedores, a gente dentro da plataforma Databricks você pode desenvolver em Python, Scala, Java, R, e SQL, né? Então, quando o Spark abriu, né, o Spark SQL ali, ele trouxe o Spark SQL, ele trouxe enormes possibilidades para que usuários de SQL, né, que a gente sabe que se não a top, mas uma das top linguagens aí do mundo, né, pudesse utilizar aqui dentro da plataforma. Então, é bem democrático, né? Então, a gente tem comunidades de usuários que vão estar mais ali ligadas ao SQL, outras no Python, outras no Scala, no R, mas o legal é isso, a gente poder também ter essa diversidade, né, de linguagens e de profissionais aqui dentro da plataforma. Um outro ponto muito interessante, né, a gente aqui no Entre Chaves não passa um episódio sem falar de inteligência artificial, né, porque é o que está acontecendo hoje, né, tudo é inteligência artificial. Então, ainda mais quando a gente está falando de uma plataforma, de inteligência de dados, né, eu acho que é um ponto fundamental da gente falar sobre, né. Como que é a relação aí da Databricks hoje com a parte de inteligência artificial, machine learning, LLMs, como que ela vem se, posicionando no mercado em relação a isso? Boa, é o hype, né? Não tem como não falar disso, né? E tá todo mundo querendo saber disso. Bom, a Databricks está 100% inserida nesse contexto, né? Então a gente teve a aquisição da Mosaic ML, né? Que é uma empresa que já tinha construído alguns modelos bem relevantes de LLM, né? O MPT-7B, o MPT-30B, e também com um ferramental bem interessante para fazer fine tuning de modelos, para você construir seu próprio modelo usando GPUs. Então a gente trouxe essa empresa, né, comprou essa empresa e trouxe, né, os produtos dela para dentro do nosso portfólio, que é bem legal. E dentro da plataforma Databricks, né, a gente consegue trabalhar tanto desenvolvendo, né, os próprios modelos, que é algo bem trabalhoso, né, acho que para alguns casos de uso muito específicos, né, que você pega um modelo, por exemplo, que você já existe no mercado e faz um fine tuning, então você retreina ele com seus dados, essa é uma possibilidade, né, então a gente tem esse ferramental, ou você ter tudo que você precisa para criar o seu próprio modelo, né, então desde essa questão dos dados, né, trabalhar, tratar seus dados e processar, mas também fazer seus experimentos aqui dentro usando, né, os principais frameworks de mercado. Então, a Databricks hoje oferece ali tudo que um cientista de dados precisa para desenvolver um modelo de LLM também, né? Apesar de, como eu falei, né, ser um caso de uso bem específico, porque hoje os modelos fundacionais, que a gente chama, né, que são os que estão no mercado, atendem vários casos de uso, né? Então, é, não necessariamente você vai precisar fazer isso, mas precisando, claro, a gente oferece todos os recursos para isso, e realmente alguns casos de uso e algumas empresas precisam desse tipo de abordagem, né? Quando a gente vai para o LLM, né, mais fundacional, como eu comentei, a Databricks ela oferece hoje, né, como API, né, você paga por token, por exemplo, alguns dos modelos fundacionais aí mais populares, né? Então você tem ali o Llama, por exemplo, então você, né, já tem toda uma infraestrutura gerenciada pela Databricks para você usar o Llama e só fazer uma chamada de API. Você tem os próprios modelos da Mosaic, né? Você tem o Mixtral, então hoje você tem esses modelos open source, né? O MPT não, mas o Llama, o Mix são modelos open que você pode usar aqui dentro, mas usando uma infraestrutura Databricks e pagando por token, né?
Você pode colocar dentro da plataforma como se fosse um gateway, né, para você acessar modelos externos, como por exemplo OpenAI, Anthropic, dentre outros. Então, toda a governança fica aqui dentro. Então, você consegue dizer os limites que o usuário poderia usar um modelo externo desse, né, e eh, você coloca isso dentro da plataforma, coloca uns tokens ali e ele vai simplesmente chamar esses modelos, né? Essa é uma outra possibilidade. E você pode também, hoje, trabalhar com o conceito de RAG, né, que é Retrieval Augmented Generation, onde você dá mais contexto, você enriquece o seu prompt na hora de você fazer a pergunta para qualquer um desses modelos de LLM. Né? Então, você pode pegar uma base de dados sua, colocar ela num vector search, né, que é uma base de dados específica para você indexar ali proximidade de palavras, similaridade e tudo mais, é um banco de dados, de fato, né, baseado em vetores, né? E aí você cria um índice nesse vetor, e aí quando você vai fazer uma pergunta para qualquer um desses modelos que eu comentei, né, seja externo, ou seja hosteado pela Databricks, ou seja hosteado pelo cliente dentro da plataforma Databricks, quando você vai fazer uma pergunta para esse modelo, você pode dar mais contexto usando a sua própria base de dados, né? Então ele vai no vector search antes, pega os registros que ele encontrou com maior semelhança, enriquece aquele prompt e quando ele envia para um modelo de LLM, ele consegue ter uma resposta de maior qualidade. E se ele fizer a pergunta seca, muitas vezes o modelo de LLM vai também dar uma resposta ali mais genérica. Se você dá mais contexto, você torna a resposta mais específica, né, e mais contextualizada. Então, isso você consegue fazer com a nossa solução de RAG ali, usando o Vector Search, né? E recentemente a gente lançou um Playground, que também é muito legal. Então você pode pegar esses modelos que estão dentro, né, da própria plataforma, ou modelos hosteados pela Databricks, ou modelos externos, e você pode comparar os três num painel. Então você faz uma pergunta e ele te responde nos três. E aí você pode avaliar ali a qualidade da resposta, a latência. Então o Playground é uma feature bem interessante para você poder usar ali os modelos de LLM. E por fim, até para não me estender tanto, que esse é um assunto de fato que a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo, a gente encapsulou algumas funções que a gente chama de AI Functions, que são como se fossem funções de banco de dados. Então você imagina, eu tenho uma tabela como se fosse a resposta de um questionário de qualidade ou um review de uns produtos que eu tenho ali no meu e-commerce, por exemplo. Eu posso pegar esse review, submeter, criar uma função, pegar esse registro, né, que está dentro da tabela, submeter até a função numa query, ele bate no modelo de LLM, qualquer um desses que eu comentei, e pode fazer uma análise de sentimento, por exemplo, saber se aquele review é, né, de alguém que gostou do produto, alguém que está neutro, ou alguém que está insatisfeito com o produto, e já te dá um score. A gente sabe, quem trabalhou com análise de sentimento no passado sabe como difícil era, e hoje com LLM está tão mais fácil. Então, a gente tem funções que você simplesmente bate, né, e ele te dá uma análise de sentimento, ele faz um resumo para você, enfim, funções que simplificam bastante o uso. Isso torna, né, o LLM mais democrático, né? Porque hoje a gente fica pensando, putz, eu vou ter que, né, se eu for usar um chat GPT, mas eu tenho aqui problema de privacidade dos dados, né? Eu vou ter que tirar ali um dado da empresa, né? Se eu for usar um free, se eu for usar um pago, talvez fique muito caro, né? Ou algum desses modelos caros. Então, a nossa ideia é conseguir democratizar, mas também trazer um equilíbrio de custos, né? Para você ter modelos mais acessíveis financeiramente e que tenha uma qualidade bem legal. Então, essas são algumas das capacidades, né? E a gente tem também toda uma esteira de LLM Ops. Então, se você quiser desenvolver seu modelo, como eu falei lá atrás no início, também tem todos os controles e tudo que você precisa para desenvolver essa esteira. Então, assim, em resumo, né, nossa stack hoje, ela engloba muito bem todo esse universo de LLM e Gen AI também, né? Se você quiser modelos que geram imagens, por exemplo, né, geram áudios, também é possível você desenvolver ou utilizar dentro da plataforma. Você tocou num ponto aí que eu estava justamente curiosa, né, em relação à privacidade dos dados. Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre consumir esses modelos públicos, né, a gente fala sobre segurança e sobre o medo das empresas de estarem expondo, né, suas estratégias, seus códigos, né, enfim, toda a sua parte sensível. Como que o Databricks endereça essa parte de segurança quando a gente está consumindo esses modelos públicos?
Boa. Bom, primeiro que ela, né, tá sob todos os acordos de confidencialidade e privacidade dos dados, mas quando a gente vai para modelos que são externos à Databricks, de fato, todas essas políticas ficam a critério, né, desses detentores dos modelos, né? Então, a Databricks ela faz a ponte, mas quem vai fazer ali toda a privacidade desse dado é quem de fato, né, detentora do modelo. Por exemplo, a OpenAI, se a gente vai mandar um dado para o OpenAI, mesmo que ele passe pela plataforma Databricks, a confidencialidade fica a critério, né, da OpenAI, e aí tem todos os acordos de confidencialidade, né? Quando a gente trata dos nossos modelos, a gente também tem as nossas políticas de privacidade, né? São bem rígidas, então essas APIs ela tem todo um controle. O que a gente trabalha muito é a segurança da informação. Então, mesmo indo, né, independente do modelo que se você vai usar, a segurança da informação está preservada ali com protocolos, né, com TLS, com várias camadas, né, de segurança. E uma coisa, né, que a gente oferece e para aqueles clientes que eventualmente de fato não queiram, né, submeter seu dado para um ambiente externo, é você hostear um modelo de LLM dentro da Databricks. Então, se você, por exemplo, pegar um Llama, você consegue hostear ele aqui dentro, né? Ele fica dentro da sua conta, né? Dentro da sua infraestrutura ali, e você não sai esse dado para fora da sua rede ali, né? Então, você, de fato, está mais protegido. Então, aqueles clientes que têm uma sensibilidade maior em relação a colocar esses dados, né, em APIs públicas, ele pode também ter a opção de hostear esses modelos dentro da Databricks, tá? Então, além de respeitar toda essa privacidade, a gente também oferece opções, né, com um nível ainda mais alto de privacidade para aqueles clientes mais exigentes. Bom, por fim, então, né, a gente já falou sobre muitas e muitas coisas aqui, né, de ferramentas, de, enfim, features que o Databricks tem, coisas, né, que o Databricks endereça, diferenciais. A gente passou por muita coisa aqui. E aí eu queria chegar nos casos de uso, né, que, assim, me parece que a plataforma, ela realmente endereça muita coisa. Ela está lá, como a gente falou, ela é de ponta a ponta mesmo, desde a ingestão até, né, enfim, utilização desse dado. Então, eu queria perguntar para você, Rômulo, quais são os principais casos de uso que você vê aí da Databricks normalmente? Sim, assim, é uma infinidade, né, de casos de uso. A gente pode citar alguns aqui, porque, na verdade, a plataforma habilita você a ter casos de uso técnicos, né? Então, você poder fazer absolutamente tudo que você precisa no mundo da engenharia de dados, como a gente falou bastante aqui, no mundo de ciência de dados, ter todas as ferramentas que você precisa. Então, isso por si só já desbloqueia vários casos de uso. Mas o que eu tenho visto bastante os clientes usando, né? Modelos antifraude é um caso de uso bem recorrente aqui, modelos de recomendação, modelos de propensão, prevenção de churn, né? Então, são vários. A gente tem clientes do segmento financeiro aqui muito forte, tem clientes do segmento de varejo, né, que utilizam bastante a plataforma ali nos seus casos de uso. A gente tem iFood, PicPay, Bradesco, Santander, enfim, uma infinidade de empresas. Alguns desses casos, inclusive, são públicos, né? Então, assim, são esses os casos que a gente acaba vendo mais, né? Ali do dia a dia dos clientes. Mas, de fato, dá para fazer, né, bastante coisa na plataforma. Bom, pessoal, gostei muito da nossa conversa, foi muito proveitosa. A gente falou sobre muitas coisas da Databricks. Espero que, né, que nos nossos ouvintes que estejam aqui com a gente até agora tenham conseguido entender um pouco mais da plataforma, entender os desafios, as vantagens e tudo mais, tudo que a gente contou aqui, né? E é isso, espero, né, que consigam aplicar o Databricks nos seus desafios do seu dia a dia. Né? Então é isso, muito obrigada, Rômulo, obrigada, Champs, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Romulo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.